se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O Farol Assombrado. No extremo norte da ilha de Blacktor, onde o mar rugia como uma fera enfurecida, erguia-se um farol solitário. A estrutura desgastada pelo tempo parecia observar o horizonte com olhos vazios, como se escondesse segredos que ninguém ousava desvendar. Diziam os moradores locais que aquele lugar era amaldiçoado, mas poucos tinham coragem de falar sobre isso. A lenda contava que o faroleiro original, um homem chamado Elias Griaves, havia desaparecido misteriosamente em uma noite de tempestade. Seu corpo nunca foi encontrado, mas sua presença ainda era sentida pelos pescadores que passavam pela costa. Alguns juravam ter visto luzes dançando dentro do farol, mesmo após ele ter sido oficialmente desativado há décadas. Uma jovem jornalista, Clara Voss, decidiu investigar a história para seu próximo artigo. Movida por uma mistura de curiosidade e ceticismo, ela chegou à ilha em busca de respostas. O vento cortante parecia sussurrar avisos enquanto ela caminhava em direção ao farol, carregando apenas uma lanterna e um caderno de anotações. Ao se aproximar, Clara percebeu que a porta de ferro estava entreaberta, como se convidasse visitantes indesejados. Havia algo errado ali, o ar parecia mais denso, e o som das ondas ecoava de maneira distorcida. Ela hesitou por um momento, mas sua determinação falou mais alto. Entrou. O interior do farol era escuro e úmido, com um cheiro de mofo e algo metálico que ela não conseguiu identificar. Subindo as escadas em espiral, cada passo rangia sob seus pés, como se o próprio farol estivesse vivo e protestasse contra sua presença. No topo, ela encontrou algo inesperado. A lâmpada do farol brilhava intensamente, projetando sua luz sobre o oceano furioso. Mas não havia energia elétrica ali. Nenhuma linha conectava o farol à rede, e os geradores estavam enferrujados e cobertos de poeira. Como aquela luz podia existir? Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha enquanto tentava encontrar uma explicação racional. Antes que pudesse pensar mais a fundo, ouviu passos atrás de si. Lentos, arrastados, como se alguém, ou algo, estivesse subindo as escadas. Ela se virou rapidamente, mas não havia ninguém. Apenas o som do vento zunindo pelas frestas das janelas quebradas. Clara tentou acalmar seu coração acelerado, dizendo a si mesma que tudo aquilo era fruto de sua imaginação. Mas os passos continuaram, cada vez mais próximos. Ela apertou a lanterna em sua mão como se fosse uma arma e começou a descer as escadas devagar, pronta para fugir a qualquer momento. Enquanto descia, notou algo que antes havia passado despercebido: marcas nas paredes. Eram inscrições feitas com algo que parecia sangue seco, palavras incompreensíveis escritas em uma língua desconhecida. Algumas delas pareciam formar padrões, como se fossem parte de um ritual antigo. Chegando ao térreo, Clara percebeu que a porta pela qual havia entrado estava agora trancada. Ela empurrou com força, mas não houve resposta além do ranger do metal enferrujado. O som dos passos cessou abruptamente, deixando apenas o silêncio opressor. Foi então que ela ouviu a voz. Era um murmúrio baixo, quase imperceptível, vindo de algum lugar dentro do farol. Parecia dizer seu nome, repetindo-o em um tom que alternava entre sussurros e gritos. Clara! Clara! Desesperada, ela começou a procurar outra saída. Encontrou uma pequena sala nos fundos, repleta de objetos abandonados, ferramentas enferrujadas, mapas rasgados e um diário coberto de poeira. Ao abrir o diário, percebeu que pertencia a Elias Griaves. As páginas estavam cheias de anotações frenéticas, muitas delas ilegíveis. Mas uma frase se destacava: a luz não é minha. Eu sou apenas o guardião. Clara sentiu um arrepio ao ler aquelas palavras, como se elas carregassem um peso que ela não conseguia compreender. De repente, a luz do farol piscou, lançando sombras grotescas pelas paredes. Clara levantou os olhos e viu algo que a fez paralisar. Uma figura translúcida pairava no topo da escada, observando-a com olhos vazios. Ela tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua garganta. A figura começou a descer lentamente, cada passo ecoando como trovões dentro do farol. Clara sabia que precisava sair dali, mas suas pernas não respondiam.
A figura finalmente alcançou o térreo, e Clara pôde ver claramente quem, ou o que, era. Era Elias Griaves, ou pelo menos o que restava dele. Sua pele era cinzenta e translúcida, revelando ossos e músculos em decomposição. Seus olhos eram poças negras, sem vida, mas que pareciam penetrar diretamente na alma de Clara. Você não deveria estar aqui, disse ele, sua voz soando como o uivo do vento. Clara tentou recuar, mas tropeçou em uma das ferramentas abandonadas e caiu no chão. O impacto fez com que o diário caísse de suas mãos, abrindo-se em uma página específica. Naquela página, havia um desenho detalhado do farol, cercado por símbolos idênticos aos que ela havia visto nas paredes. Abaixo do desenho, uma frase escrita em letras garrafais: a luz escolhe seus guardiões. Clara sentiu um nó na garganta ao perceber que talvez não fosse apenas uma espectadora daquela história. Elias avançou em sua direção, estendendo uma mão esquelética. Você veio para substituir-me, ele disse, sua voz carregada de tristeza e raiva. A luz não pode ser extinta. Precisa de alguém para mantê-la viva. Clara balançou a cabeça freneticamente, negando. Eu não quero isso. Eu só vim investigar. Mas suas palavras pareciam não surtir efeito. Elias estava cada vez mais próximo, e a luz do farol pulsava em sincronia com seus movimentos. Foi então que ela percebeu algo estranho, a luz parecia emanar dela própria. Um brilho tênue começava a surgir em sua pele, como se a energia do farol estivesse tentando possuí-la. Clara gritou, finalmente encontrando sua voz, e tentou se afastar. Mas Elias já estava sobre ela. Ele colocou as mãos geladas em seus ombros, e Clara sentiu uma dor lancinante percorrer seu corpo. A última coisa que viu antes de desmaiar foi a luz do farol envolvendo-a completamente. Quando Clara acordou, estava de volta ao topo do farol. A luz brilhava intensamente, mas agora parecia diferente, mais quente, mais viva. Ela tentou se mover, mas seu corpo não respondia. Era como se estivesse presa dentro de si mesma, observando o mundo através de uma névoa. Lá fora, o mar rugia como nunca antes, e o céu estava tomado por nuvens negras. Parecia que uma tempestade se aproximava, mas algo naquela cena era profundamente errado. As ondas pareciam dançar em ritmos impossíveis, como se obedecessem a uma melodia invisível. Então, ela ouviu vozes. Não apenas uma, mas várias, todas sussurrando ao mesmo tempo. Vinham das paredes, do chão, do próprio ar. Guardiã, diziam elas. Você é a nova guardiã. Clara tentou gritar novamente, mas nenhum som saiu. Em vez disso, sentiu uma presença dentro de si, algo antigo e poderoso tomando conta de seu corpo. Sua visão começou a mudar, e ela percebeu que podia ver além do farol, muito além. Via navios perdidos no oceano, almas presas em tormentos eternos, e criaturas que habitavam as profundezas escuras. A luz do farol pulsou novamente, e desta vez Clara entendeu. Não era apenas uma fonte de iluminação, era uma prisão. A luz mantinha algo terrível afastado, algo que desejava escapar e consumir o mundo. E agora, ela era responsável por mantê-lo assim. Elias apareceu ao seu lado, mas sua forma era diferente agora. Ele parecia mais humano, menos assustador. Eu fiz o meu tempo, ele disse, sua voz suave. Agora é sua vez. Antes que Clara pudesse processar suas palavras, ele desapareceu, deixando-a sozinha com a luz. A tempestade lá fora aumentou, e Clara sentiu o peso de sua nova responsabilidade pressionando seu peito. Dias se passaram, ou talvez semanas, Clara não tinha mais noção do tempo. Ela vivia no farol, alimentada apenas pela luz que agora fazia parte dela. Seu corpo físico parecia irrelevante, ela era mais que humana agora, uma extensão da própria luz. Os moradores da ilha começaram a notar algo estranho. A luz do farol nunca se apagava, mesmo durante as piores tempestades. Alguns diziam que era um milagre, outros acreditavam ser um sinal de algo sinistro. Mas ninguém ousava se aproximar para descobrir. Clara podia sentir as almas perdidas tentando alcançá-la, implorando por libertação. Mas ela sabia que não podia ceder. A luz era uma barreira,
e sua missão era mantê-la intacta. Uma noite, enquanto observava o horizonte, ela viu algo que a fez estremecer. Uma figura familiar caminhava pela praia, olhando para o farol. Era outra pessoa, alguém novo. Alguém que havia vindo investigar o mistério. Clara sentiu uma pontada de tristeza, mas também de alívio. Talvez aquela pessoa pudesse substituí-la, libertá-la daquele fardo. Ou talvez fosse apenas mais uma alma destinada a ser engolida pela luz. A figura começou a subir as escadas do farol, e Clara soube que a história estava prestes a se repetir. A luz pulsou uma última vez, como se estivesse preparando-se para receber seu próximo guardião. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode